Estamos de volta ao estúdio com João Chaves e Tiago Alexandre. Vamos falar um bocadinho sobre a Balaclava Noir, não é? Aqui com João Chaves e com o artista e curador Tiago Alexandre. Curador temporariamente, sim. Por vezes, não é? Sim. Então, a Balaclava Noir sei que surgiu um bocadinho a partir do Bazar do Vídeo, como solução para os novos... Sim, surgiu de um trabalho que já existia, que era das instalações, algumas instalações de arte que eram feitas, e de eu ter percebido ao fim de algum tempo que os artistas e os curadores e os produtores de exposições precisavam de um serviço um bocadinho mais dedicado só à arte e menos dedicado a outras coisas. Só. Sim, dedicado à parte técnica da arte e menos dedicado, portanto, uma empresa que fizesse só arte e que não fizesse arte e concertos e exposições da FIL e coisas assim. Ok, portanto o foco é apenas nas artes arte, plásticas? sim, das artes plásticas. Ok. E como é que tem havido muita procura? Os próprios artistas lidam bem com essa... Os próprios artistas são pobres, todos. E mesmo, às vezes, muitas instituições têm dificuldade em gerir os seus próprios orçamentos de modo a conseguirem ter meios para utilizar os nossos serviços. Mas há mercado e cada vez mais há artistas a trabalhar com vídeo. Portugal é um país que tem muita cultura de arte feita com vídeo e de performance também. E sempre foi isso, e tem um bocadinho essa imagem lá fora, de ter bastantes artistas a trabalhar com vídeo. Mas pronto, o vídeo é um meio que não é barato. A instalação do vídeo, ao contrário de instalar uma pintura, não é... Mas a Balaclava só trabalha com vídeo, também trabalha com som? A Balaclava trabalha com audiovisuais, não é? O som tendo uma componente mais peculiar, mais de fine-tuning, muitas vezes, ou às vezes requer trabalhar com profissionais de som mais apurados na ciência. Okay. Mas sim, trabalhamos com todo o espectro dos audiovisuais e dos mídia nas instalações. E aqui que entrou o Tiago Alexandre, não é? Sim, o Tiago é uma relação de amizade, também profissional, que já não me lembro se começou por ser profissional ou de amizade. Acho que foi mais profissional. O que é que veio primeiro? Sim. Já com a Balaclava? Ou... Já com a Balaclava na altura, sim. Foi, aliás, logo nos primeiros meses de Balaclava. Na verdade, foi o meu primeiro projeto. No meu primeiro projeto. Antes do Solist, não é? Antes do Solist, foi uma residência artística que eu produzi. Sim. E, na verdade, o meu primeiro contacto com o João foi, na altura, para pedir Era o quê? Um monitor? Era um monitor. Monitor de vídeo, porque, assim, sem orçamento, na verdade, começou por eu pedir-lhe um favor. Okay. E a partir daí começámos a trabalhar mais o teu trabalho passa muito perto. por aí, por instalação de vídeo? Sim, eu trabalho em vários médios diferentes, ou seja, não é só vídeo, tenho desde escultura, desenho, alguma pintura, mas em todas as áreas, ou em todos os suportes que eu trabalho, eu procuro rodear-me de pessoas que tenham algo a acrescentar a esse meu trabalho, porque como de alguma forma o trabalho é tão diverso, eu acabo por precisar de pessoas profissionais que possam acrescentar alguma coisa, ou seja, eu estou sempre à procura de colaborações com, por exemplo, estou a fazer escultura, estudei pintura, mas quando estou a fazer escultura acabo por pedir a amigos meus de escultura ou a outros artistas de escultura que me ajudem e colaborem comigo nas peças. No caso do João, acaba por ser quase a pessoa que me ajuda a pensar, a produzir e a introduzir esses novos métodos. E a introduzir todos os novos... Ou seja, na verdade, o que eu faço, o processo é simples. Normalmente eu começo com a ideia ou com um motor de uma ideia para produzir um vídeo e normalmente ligo ao João, sentamos à mesa e eu começo a lhe explicar, olha, quero fazer um vídeo assim, estou a pensar num plano assim, o que é que tu achas porque ele tem uma... Ou seja, na verdade, a mais-valia dele é saber
exatamente o que é que o equipamento faz Sim. e qual é... E consegue, O melhor se enquadra dentro do trabalho. Ele consegue daquilo que tu mudar mais procuras. coisas do que aquilo Sim. que eu penso, porque não percebo assim tanto de vídeo. Sim. Ou seja, na verdade ele muitas vezes acaba por me ajudar a decidir, não, isso tem que ser filmado com esta máquina, porque tu aqui vais ter isto a mais. Acaba por ser a parte técnica, não é? O auxiliar técnico. Sim. Quer dizer, tem passa uma um bocado- sensibilidade artística. Passa um bocadinho da pelo parte menos. técnica. Passa da parte técnica. Porque Sim. a colaboração, ou seja, quando eu vou ter com ele, é essencialmente já para ele acrescentar o que conseguir, através do conhecimento dele, à ideia que eu quero fazer ou que eu quero filmar. Mais ou menos isso. É no fundo esfarelar a Exatamente. barreira tecnológica. E não é isto antes de filmar e depois também na montagem do próprio vídeo. Ou seja, na pergunta era se eu utilizo, ou seja, se a parte da instalação era Sim. muito simples. Ele, na verdade, acaba sempre por me dar mais ou conseguir fazer melhor do que aquilo que eu pensava que poderia fazer, ou acaba às vezes até por me dizer não, isso é impossível. Ou seja, ele acaba por me dizer, olha, isso também se não dá tem assim... a ver com a vossa relação de amizade? Não, é mesmo na parte do trabalho. Na parte do trabalho. Na parte do trabalho. Tem esta noção muito pessoal de Sim, aproximação com o cliente. a relação que eu tenho com o Tiago é um bocadinho diferente da relação que eu tenho Pois. com a maioria dos artistas com quem trabalho. Eu acabo por me tornar amigo dos meus clientes e não ter posteriori. amigos meus a serem meus clientes, Sim. é um bocadinho diferente. A relação gira com o Tiago é, como somos bastante amigos, passamos muito tempo juntos, eu consigo atacar logo na gênese daquilo que está a surgir. Sim. Não é? Muitas vezes a primeira pergunta é como é que tu queres mostrar isto? Qual é que é a tua ideia? É mais do que como é que vamos filmar, como é que vamos, como é que tu queres mostrar? Que é para Consegue saber depois como é que preparar vamos fazer Isso é concebível? Sim. toda a parte. pelo menos na melhor forma ele, a parte possível. dele, eu percebo, o que ele tenta fazer é preparar logo também, no sentido de quando for a instalação, a coisa ser toda preparada desde o início, ou seja, desde a parte de como é que foi filmada, como vai ser exibida. E é isso, ele vai preparando o projeto logo no início. E a minha ideia, como eu nunca tenho bem a certeza, ou quero experimentar, Sim, e acabamos claro. por gravar de uma maneira e não é assim, e grava-se de outra maneira, e eu ando ali meio à procura, ele acaba por ser mais definitivo e dizer, pá, mas se tu quiseres instalar assim, vais ter que fazer desta Ok, forma. boa. Então a Balaclava também tem este processo de advising. Sim, tem esta coisa de consultoria Sim, que exato. Por que isso eu é gostava que fosse uma coisa que eu conseguisse trabalhar mais com os artistas, mas lá está, valores de produção para fazer as coisas, muitas Sim. vezes esgotam só nos meios para fazer. Ninguém pensa em ter um consultor Claro. para resolver problemas. Eu acho que ter artistas em Portugal que usam diretores de fotografia, por exemplo, já foi um salto, não é? Sim. Não estamos aqui a falar de artistas instituídos e começaram a usar vídeo já posteriormente a uma série das coisas que faziam, mas mesmo os artistas que trabalham em vídeo desde o início, começar a trabalhar com um diretor de fotografia já é um salto. Sim. Portanto, na execução do Mas trabalho. sentes que há uma procura maior, talvez? Eu acho é que às vezes nem sequer há esse desejo, porque isto está sempre mesmo muito ligado às limitações que há de produção. Não, e não por é? vezes, quer dizer, os próprios artistas, não sei se estou errado ou não, há toda uma dificuldade em muitas vezes abrirem-se, lá está, agora há os diretores de fotografia, os curadores também começam a ser mais integrados no trabalho que os artistas desenvolvem, mas antes era uma coisa impensável, o artista é aquele que consegue eu acho tudo. que depende imenso de trabalho para trabalho. Claro, isto é muito E depende também, há artistas que neste momento só trabalham em vídeo. Sim. E há artistas que trabalham em multi-sports e a importância também para um artista de vídeo, da produção desse vídeo, das suas obras é completamente diferente, né? E o Claro. nível de gastos e de produção inserida sim. é completamente diferente de um artista que faz uns vídeos e que os vídeos, muitas vezes, há muitos artistas que trabalham em vídeo e nem sequer assumem os vídeos depois como peça Exatamente. real, ou seja, acabam por ser um complemento da outra área. Sim. E eu acho que, ou seja, tem a ver com o esforço que os artistas têm que fazer para procurar estar rodeados
Sim, e melhorar e conseguirem... E porque há vídeos que podem ser feitos com telemóvel, só o artista e o seu telemóvel a filmar qualquer coisa. E há artistas que filmam como cinema, com equipas de cinema, mesmo equipas de cinema. E aliás, temos tido... A Balaclava pode proporcionar isso, por exemplo? Esse tipo de produção. Sim. Nós não temos os meios. Nós trabalhamos com uma espécie de hub que vai buscar os meios necessários para aquilo que é preciso. Para aquilo que é preciso fazer. Eu já produzi exposições dele, em que também pintámos paredes e também fizemos paredes novas e alcatifaram salas e, portanto, não é portanto, o limite não termina na técnica dos audiovisuais. É o nosso foco principal, é quebrar esta barreira que há, porque os artistas não têm que ter um conhecimento, apesar de haver muitos que têm, mas os artistas não têm que ter um conhecimento técnico e muitas vezes barram com isso porque acham que a técnica não lhes permite determinadas coisas, ou acham que determinadas coisas que querem fazer são muito caras, muito complexas, e muitas vezes não são, não é? Muitas vezes a gente descobre truques para resolver problemas que... Mas aí é que entram vocês, não é? Sim. Mas lá está, este valor acrescentado tem sido difícil de passar, principalmente aos artistas. Obviamente... Sentes que há alguma barreira geracional, por exemplo? Não é bem isso, não é ver uma barreira. Depois já o trabalho do artista, não é? A produção artística tem uma coisa muito fechada, que acontece muito próximo do artista e muitas vezes... Especialmente em Portugal. Não, eu estou a dizer mesmo, mas mesmo do próprio artista em si, não é? A maneira como o artista se relaciona com o mundo e como consegue produzir os seus trabalhos é uma coisa sempre muito próxima do próprio artista. Claro. Trabalhar com um assistente é muito difícil. Há artistas que demoram anos a encontrar um assistente com quem conseguem trabalhar bem e que consegue resolver bem o seu trabalho. Há artistas para quem não interessa, que é tipo qualquer assistente serve. Mas acaba por ser um bocado a conversa que estávamos a ter há bocado, esta abertura para receber esse tipo de soluções. Eu acho que isto é um trabalho que acontece muito da proximidade, não é? Que é conseguir chegar próximo do artista e quase do círculo da amizade, para o artista ter confiança que nós que pode confiar em nós para nos revelar segredos daquilo que está a pensar fazer a seguir, de como está a pensar resolver determinados conceitos que quer expor. Pronto, e isto tem muito a ver com proximidade. Não é comum haver técnicos que desenvolvam trabalho com vários artistas. Há técnicos que trabalham com vários artistas, portanto, que são técnicos de instalação de vários artistas, mas o artista normalmente tem sempre um técnico ou dois com quem desenvolve os trabalhos e que são pessoas que estão na casa, por assim dizer, durante bastantes anos, não é uma coisa rotativa. Então vocês têm que criar um bocado essa relação pessoal à pressão, porque sim, acaba por ser, coisa em termos de tempo, como é que... É uma coisa que demora tempo a criar. Há artistas de vídeo que eu conheço, se calhar há 15 ou 16 anos, e com quem nunca desenvolvi um projeto, por exemplo. Sim. E que são amigos e com quem falo e que me ligam a pedir opiniões ou para alguém que fez uma instalação de uma peça deles que eles não estão contentes, ir lá ver, saber se eu posso dar alguma dica para que na próxima, mesmo não tendo sido eu a fazer o trabalho, dar uma dica para que eles possam perceber melhor como é que vão fazer a coisa. A relação dos artistas com a técnica já é difícil e nós tentamos entrar ali num universo que é muito próximo, que é um universo que é ali uma casinha onde o artista mora e que não é difícil que não é fácil de chegar, não é? E ter o artista a abrir-se para... Eu acho que é sempre um processo, não é? Ou seja, tipo, vai-se começando, se calhar, a instalar a primeira vez uma peça, depois a seguir já começa a envolver-se mais na... Já me ligam, olha, estamos a filmar, o que é que achas? E acho que é um processo, são os riscos que têm que ser também sempre controlados. Claro. Não é? Na parte do artista tens de controlar mais ou menos o teu trabalho. E os riscos têm que ser controlados. No nosso caso, eu já confio e desde o início, não é? A coisa foi crescendo assim. Mas eu acredito para, por exemplo, um artista já trabalha em vídeo há não sei quanto tempo, de repente passar este tipo de responsabilidade a alguém é uma coisa gradual, não é? Eu acho que o nível de confiança vai crescendo a pouco e pouco. Nós, mesmo entre nós, o João começou por
instalar um vídeo Sim. e depois já me ajudou a produzir o próximo. Por exemplo, no caso nós, por exemplo, instalámos o Story Schneier, Instalamos o Story, Schneier, depois a Micaela. e depois ajudaste-me já na produção do Micaela Dantas. Sim. E Depois participei mesmo já no... depois já começou a participar mesmo e já Mas já vocês faz acham parte que isto tem a ver com o facto de ter existido esta lacuna durante muito tempo, que a balaclava veio preencher um bocado, e como os artistas acabaram por nunca ser confrontados com esse tipo de soluções, também a procura acaba por ser uma... Sim, eu acho que é assim, eu acho que o meio artístico português, se nós quisermos comparar, quer dizer, o Namjoon Paik em Nova Iorque nos anos 60 tinha um estúdio carregado do equipamento mais caro que existia e estava à espera que saísse a primeira câmara de filmar portátil da Sony para começar a filmar, e sempre teve técnicos e ajuda. E o Namjoon Paik se calhar foi um exemplo um bocadinho mau, porque ele sempre foi mesmo técnico das coisas. Mas porque ele sempre mexeu nas coisas. Mas o que eu quero dizer com isto é, há meios, é que quando o vídeo surgiu, o dinheiro não era um problema na aquisição das coisas, e o que eu sinto cá é que como há menos meios para se conseguir produzir, para se conseguir fazer as peças, o nosso trabalho muitas vezes é importante de poupar dinheiro, não ter que experimentar 10 vezes e experimentar só 2 e à terceira se conseguir fazer. E o nosso trabalho também entra muito aí, é conseguir dizer logo que não a algumas coisas, não é? Nunca dizer que é impossível, mas dizer que com aquele orçamento não dá. E às vezes ouvir o artista dizer dá. Exatamente, sim. Tem que dar. Pois já percebi que isso é um grande problema, ou que tu vês como seja... Não é questão de ser um problema, eu acho que é mais um problema para os artistas, ou eu acho que é mais uma coisa que os artistas como veem como problema. Sim. Eu, da minha perspectiva de empresário, diretor técnico, o que seja, não é? Para mim a coisa é muito simples, o meu trabalho custa dinheiro, tens dinheiro para me pagar, eu faço esse trabalho para ti, não tens, não faço. É um bocado isso, não é tanto assim, porque como estava a dizer há bocado, ligam para me pedir uma opinião, às vezes preciso de saber se é assim ou assado, e digo, no caso do Tiago, a nossa relação de amizade, depois levou a que o nosso trabalho profissional saltasse para o nível de eu me tornar produtor dele, e então aí já é quase da minha responsabilidade o Tiago ter equipamento para filmar, e isso aí já é outro salto, e já é uma coisa que então já é um salto ainda mais à frente, que é o conceito dos artistas terem produtor. Claro. Não é? Que aí então já acho que é uma coisa ainda mais complexa de se conseguir. Mas achas que seria possível manter esse nível de pessoal, de familiaridade, se a empresa crescer, entretanto? Que é possível? É possível, mas às tantas eu só consigo beber tantos cafés por dia com tantas pessoas. Não é? Porque depois depende... Claro. Então passaria por aumentar a equipa, talvez... O George Lucas tem uma frase muito boa que é "Stay small, be the best". E eu gosto muito dessa frase, que é, às vezes ser pequeno ajuda muito. E as relações de proximidade também se podem criar de outra maneira. As relações de proximidade, eu posso trabalhar com um artista que é próximo do Tiago, que eu não conheço, mas que a minha relação próxima com o Tiago pode dar um descanso a esse artista. E isso é daqueles encadeamentos que é... Quando o Tiago me apresenta, ou quando eu sou apresentado pelo Tiago a um artista, esse artista já sabe que eu estou a ser recomendado, claro. Portanto já vem com o vínculo, não é? De confiança. E isso ajuda, eu acho que e isso ajuda. É um bocadinho daí que surge o trabalho, a procura, talvez. Sim, quer dizer, há sempre uma relação de quem é que montou a tua peça, claro. Quem é que te ajudou a fazer isto, há sempre essas relações. Não só começar a fazer o trabalho, mas como às vezes conseguir dar aquele salto de ficar um bocadinho mais próximo e de o artista responder à pergunta do que é que tu queres fazer, sem depois estar a responder na defensiva, e eu acho que isto é que é depois do salto, não é? Que é quando é que o artista deixa de responder sem querer revelar, ou quando é que ganha a confiança para depois querer revelar o trabalho. E é este é que é o salto, eu acho que este é que é o salto difícil de fazer, não é? Que é quando é que tu te sentes à vontade para me dizer o que é que está atrás do teu trabalho. Ainda sem ter filmado ainda sem ter dado provas de trabalho, nada, não é? Sem conseguir fazer isso. Eu acho que isso é uma das... é o salto mais difícil. Em relação a conflitos, surgem...
uma série de... Mesmo quando de a entrar procura... no ateliê dele aos gritos. Mas isso já é confesso. Mas acontece, quer dizer, nós temos alturas em que trabalhamos mais e estamos menos tempo juntos, temos alturas em que há menos trabalho, alturas mais mortas, passamos mais tempo juntos e que discutimos mais assuntos. Nós só falamos de trabalho, praticamente, não temos outro tipo de conversa, senão... É um tipo de amizade. É um tipo de amizade, a gente só fala de trabalho. E às vezes é passar muito tempo juntos, discutir muitas situações, há conflitos, nós já tivemos conflitos, mas acho que nunca tivemos nada, nada de... Não, acho que a coisa acaba sempre por... Claro que às vezes temos as nossas... Sim, mas mesmo em relação a dos artistas, por causa desta invasão, entre aspas, eu acho que as questões com... Não, nesse aspecto não, porque eu acho que os artistas protegem-se sempre muito bem. Eu acho que os artistas se protegem sempre muito bem. É sempre esse saltinho de conseguir entrar naquele círculozinho mais próximo, em que o artista já se deixa, já está à vontade para... Já dá essa liberdade. É quase como fotografar meninas nuas, não é? Que não sejam modelos profissionais. Às vezes é preciso conseguir dar aquele salto, criar aquela um bocadinho mais proximidade, para dar o à vontade de a coisa fluir sem tu dares conta, e de repente o artista já se está a desbroncar todo sobre o... Pelo menos que elas estejam acordadas. Exatamente, pelo menos que elas sejam acordadas. E esta empresa, a Balaclava, trabalha também internacionalmente, desenvolve já fizemos trabalhos, quer para artistas internacionais em Portugal, são muitos trabalhos que fazem, artistas internacionais já vêm com a nossa referência para sermos nós a montar cá coisas, e montar, não tanto de montar trabalhos de artistas portugueses no estrangeiro, já aconteceu, o Bienal de Veneza, o Bienal de São Paulo, o Bienal de Arquitetura de Veneza, uma outra situação em Espanha também, na Foto Espanha, já aconteceu algumas situações. É possível com um orçamento certo, não é? É possível. Uma das coisas que até que nós falávamos agora há pouco tempo é muitas vezes, mas isto que é um síndrome de pequenez portuguesa que ainda não está completamente resolvido, na minha opinião, que é muito... Eu trabalho com muitos artistas estrangeiros que mais facilmente trazem um técnico do que um artista português lá fora exige o seu técnico ou assistente. E isso eu noto muito, e nós falávamos disso há pouco tempo, e não sei se tem só a ver com a posição no mercado que os artistas ocupam, ou com o nível de exigência, ou se o próprio artista não está à vontade para exigir isso com a sua galeria de Londres, de Paris, de Berlim, ou se tem mesmo a ver com uma coisa de os artistas não se põem assim numa posição de ou faz ou eu vou-me embora. E eu já trabalhei com artistas em instituições, assim, se a gente pensar nas 4 ou 5 maiores instituições nacionais, numa delas, e a conversa foi de não está pintado de preto, eu estou-me a ir embora. Já trabalhei com artistas assim, posso dizer que me aconteceu 1 ou 2 vezes na vida. O mais comum é o artista dizerem-lhe, olha, ou é isto ou não há nada, pois é, esse género e ele se trabucha muito, existir, mas acaba por aceitar e... Isso acaba por ser também um problema. Acaba por ser também um problema. Claro. Isto que é uma das coisas que nós também falamos e que é uma das coisas que eu gostava de resolver, que é mostrar que há um nível que é possível atingir, sem que se pense que aquilo só está ao alcance dos artistas milionários ou das galerias milionárias, para que os novos artistas, principalmente, comecem a perceber ou comecem a exigir aquele nível, ou níveis próximos daqueles. Isso é um dos trabalhos que eu me esforço para desenvolver, e eu próprio exijo isso aos artistas. Uma das coisas, eu defendo, antes de defender o artista, defendo a obra. E defendo a obra muitas vezes até perante o artista. O artista diz, já está bom, isso é um statement muito forte. E eu digo, não está. Pronto, e isto acontece. E mostra o tipo de envolvência. E há artistas para quem isso é importante. Há muito bons artistas para quem não é nada importante se está pixelizado, se não está, que aquilo é outra coisa e não é aquilo que ele está à espera.
E há artistas para quem isso é importante, mas às vezes não sabem exigir ou que não sabem que pode ser assim. E o trabalho é esse. Isto é o que o Tiago já sabe. O Tiago, ao fim de uma ou duas instalações, já aprendeu a exigir como é que quer as coisas e se calhar não foi na nossa última instalação, mas quando instalámos o Rich Kids, já foi ele que me veio chamar a mim e dizer, olha, a cor não está não sei quê, ou aquilo não está não sei quanto, portanto já veio... E como é que surgiu essa procura internacional? Vocês fazem alguma coisa para promover o Balaclava lá fora? Ou acaba por ser um bocadinho isto como o Tiago, que aconselha aos amigos? Sim, ou houve um artista que veio cá, olha, vais montar uma peça lá, fala com esta empresa, ou foi indicado por um curador, ou foi... Nem sei bem. Olha, o meu amigo, não sei o quê, falaram de ti, podia ser, encontrei na net... Até porque isto começou por ser só... Quer dizer, uma empresa que acaba por vir preencher uma lacuna a nível nacional. Sim, não é? Pode-se adaptar lá fora, mas... Eu acho que nem sequer... A nível de competição eu acho que não é vi bem uma lacuna porque não havia bem a noção do que é que se podia fazer. Sim. Ou do nível que as coisas se podiam mesmo ter. Quando vem um artista de fora e faz uma grande coisa, eu acho que toda a gente tem a ideia de tem dinheiro, é rico, vieram cá os estrangeiros fazer. Há sempre esta noção. A gente sempre que fala de Portugal e português, há sempre esta noção do estrangeiro, há sempre a comparação com o que vem de fora, que é não sei o quê, parece que tem sempre que haver um vínculo de alguém que vem de fora. No caso dos artistas estrangeiros, por exemplo, acabei de montar uma exposição em que um dos artistas já ganhou um Oscar, em que o outro dos artistas é um artista também de renome internacional no cinema, e recebi e-mails a dizerem que a exposição estava muito bem instalada. Nunca me tinha acontecido, foi uma coisa nova. Mas veio a técnica de um dos artistas laureados com um Oscar, se calhar posso dizer o nome, que é o Steve McQueen, que tem agora uma exposição no Museu Brado. Não é uma exposição dele, ele está numa exposição, mas é um artista muito exigente com as suas instalações, como é outro artista da exposição, que é o John Aconfrá. Estou assim a agarrar assim nos dois maiores para explicar melhor a questão. No caso do Steve McQueen, vinha cá a técnica dele, com quem ele trabalha, não sei se há 20 anos, há quase 20 anos, mas houve um telefonema da galeria a dizer, olha, um telefonema da galeria para a curadora a dizer, olha, a técnica não está contente, a peça não é mostrada. Já se tinha investido, o museu já tinha montado uma sala só para aquela peça, toda com tratamento acústico, com um projetor não sei o quê, e a técnica chegava lá e dizia, eu não gosto, e a peça não era mostrada. Mas tive o prazer de ouvir a técnica dizer que, olha, pela primeira vez na vida cheguei a um sítio em que nem sequer tenho que trabalhar. É a primeira vez que me acontece chegar a um sítio e isto está tudo tão bom que eu nem tenho que fazer nada. Portanto, eu acho que isso é mais do que aquilo que me podem pagar para qualquer coisa. Levou a técnica um cartão, o curador levou um cartão, se calhar é assim que um dia vou receber um artista estrangeiro. Okay. Pode ser, acho que pode ser assim nesse... Só me resta agradecer por terem vindo, obrigada por terem ficado desse lado, espero contar com vocês a seguir. Obrigada. Obrigado. Obrigada.